Até os adultos, hoje em dia, você já percebe algumas coisas, né? E aí hoje eu estou recebendo a nossa psiquiatra Camila França, ela está aqui junto comigo, a gente vai bater um papo, né, aqui sobre isso. Camila Franca, né? Ah, eu falei Franca. Franca. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o autismo. Você que está em casa, você que está no YouTube, você que está me assistindo, você quiser saber qualquer coisa, participa junto conosco. Já manda a tua pergunta, né? Diga de onde é que você está falando e participa junto conosco, tá certo? Bora lá, a gente viu aí uma matéria sobre autismo, né? E a gente vê que hoje em dia o número cresceu bastante de autismo, né? Mas aí, como a gente tem a certeza de que o nosso filho, ele tem ou não o autismo, Camila? Bom dia, Marília. Bom dia a todos que assistem, mãe da gente. Então, o nome mudou. A gente não fala mais autismo, a gente fala transtorno do espectro autista. Porque essas crianças e adolescentes e até adultos, né? Mas a gente vai focar nas crianças porque quando tem o neurodesenvolvimento, elas podem apresentar vários sintomas e sinais mais de eu esqueci a palavra, mas de intensidades diferentes, né? Então, a gente vai ter 3 critérios para fechar a doença, que vai ser alterações na interação social, interação na comunicação, interação na questão de movimentos repetitivos e inflexíveis, né? E aí todas as crianças, elas vão ter um desses 3, mas dentro desses 3, elas podem variar a intensidade desses sintomas. Então, eu posso dizer que toda criança não vai falar? Não, de forma alguma. Não, por isso que, como a matéria mostrou, a gente tem os níveis de suporte dessa criança. Mas o diagnóstico, ele tem que ser fechado pelo médico especialista. E eu digo que é muito difícil a gente fechar numa primeira consulta, só se realmente for a criança mais no nível suporte 3, uma criança mais grave, que a gente consegue, na primeira consulta, identificar. Fácil. Mas é muito difícil a gente identificar na primeira consulta. Por quê? Não é só uma seletividade alimentar que vai me dar um diagnóstico. Não é só uma dificuldade da interação que vai me dar um diagnóstico. Eu tenho que ter um conjunto de sinais e sintomas para me dar esse diagnóstico de autismo. E, além do mais, a família me traz a visão dela no consultório. Mas eu tenho que ver junto a questão da escola, a questão de como ele é nas terapias, então a questão da fonoaudióloga, a questão da fisioterapeuta, a questão da psicóloga, da psicopedagoga. Tudo isso a gente reúne para a gente conseguir dar um diagnóstico correto, né? Porque eu digo assim, eu não posso dar um diagnóstico de autismo hoje e daqui a 2 anos essa criança deixou de ser autista. Isso é um diagnóstico errado. Então, é muito mais fácil a gente pedir essas avaliações juntamente com o médico e a gente fechar um diagnóstico correto do que essa criança está mudando de diagnóstico, porque isso não existe. Hoje eu não sou autista, amanhã eu deixei de ser autista. É verdade. Como você falou, né? Tem que ter várias características. Não adianta... porque o menino não come, isso não quer dizer que ele é autista, é porque tem gente que não gosta de comer certas comidas. Tem aquela questão do mutismo seletivo, é? Sim, mutismo tipo seletivo. Assim, né? Tem também essas crianças que também têm isso, né? Tem essa seletividade, né, alimentar. Tem criança que não fala, então ela pode ter o quê? Ela pode ter um atraso de linguagem. Até a gente vai fazer assim. as exclusões, né? A primeira coisa que essa criança que não fala, a gente vai perguntar à mãe se ela escuta primeiro. Porque eu posso ser uma criança que não fala, mas porque tem uma deficiência auditiva, isso. Então, assim, a gente não pode pegar um sintoma, um sinal do transtorno e dizer que essa criança tem autismo. Então, a gente tem que chegar nesses 3 pontos que eu falei, que é a interação social, a comunicação e os movimentos estereotipados e repetitivos e inflexíveis, e dentro deles analisar quais são. Por exemplo, como é que a gente começa a desconfiar? Um bebê que lá para os 3, 4 meses já era para ter um sorriso social, né? A gente fala com o bebê e o bebê ele não sorri para a gente. Um bebê que não fixa o olhar, a gente começa já a desconfiar disso. Então, o diagnóstico ele é fechado até antes dos 3 anos. Por quê? Até 1 ano e meio, eu tenho que ter uma criança falando 50 palavras. Sim. Então, se até os 3 anos essa criança ela não desenvolveu uma linguagem verbal, né, eu falar, a gente já cria um alerta aqui. Muitas crianças do transtorno do espectro autista, eles vão ter aquele comportamento de, como eu não sei falar, eu vou pegar a pessoa e levar para o que eu quero. Então, vai ser linguagens não verbais. Eu vou me comunicar por gestos, eu vou apontar,
porque ela simplesmente não sabe falar. É verdade. Ou então, dentro da fala, tem uma criança que até sabe falar, mas ela vai trocar. Em vez de falar, eu quero água, ela vai falar, Camila quer água. Ou então ela vai dizer, ela vai repetir tudo que a gente fala. Então eu pergunto, você quer água? Aí ela faz, você quer água? Você quer brincar? Você quer brincar? Que é o ecolalia. Então, são intensidades diferentes em crianças diferentes. Por isso que eu não posso dizer autismo hoje, eu falo um espectro da doença. Exatamente. Tem criança de todo jeito, gente. Tem criança que anda de ponta de pé, que também que pode ser outra coisa. Outra coisa. Porque eu lembro de uma menininha que veio aqui no nosso programa, a Jade. Jade, hoje ela vive mais em cama mesmo assim ainda, né, infelizmente. Mas ela teve um outro tipo de doença que ninguém diagnosticava a menina que ela tinha, mas ela começou, normal, gente. Depois começou a andar de ponta de pé e de repente ela começou a perder algumas coisas, né, do corpo. É o que a gente fala. Não falar mais, nem nada. O autismo tem crianças que têm uma hipersensibilidade sensorial, como também eles podem ter uma hipossensibilidade. Então, a hipersensibilidade, eles têm uma aversão ao barulho, então muitos levam a mão aos ouvidos. A roupa, não é todo tipo de roupa que eles conseguem, mas também tem uma hipossensibilidade à dor. Então, eles não sentem dor como a gente sentiria. Então, por isso não tem como fixar. É isso, é isso, é isso. A gente vai ter, dentro desses três, vários tópicos para a gente abordar, para a gente dar esse diagnóstico. As mães falam muito que não percebem, porque às vezes é o primeiro filho, não tem a questão do saber ainda que a doença, mas quando coloca na escola, a criança que fica retraída, aquela criança que não tem contato dela com ela vive no mundo dela. Seu microfone caiu aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar já com a Camila, tá? Enquanto ela organiza ali, vem cá, deixa eu fazer aqui, falar, sabe de quê?